Você já tomou alguma decisão ruim? Bem, talvez seja melhor perguntar: lembra a última vez que tomou uma decisão ruim? A maioria das nossas decisões não tem grande impacto na nossa vida. Um tempo atrás, um jovem disse para mim, em tom de brincadeira: "Sua gravata não está combinando, irmão Hyatt." Aquela gravata não foi uma boa decisão. Mas algumas decisões afetam nosso serviço a Deus e nossa amizade com Jeová, como mostra o texto de hoje. Quando lemos o contexto, logo vemos que o texto de hoje não são palavras de elogio ou de encorajamento, mas é uma correção. Para quem era a correção? Para o rei Asa, o neto do rei Davi, o terceiro rei do reino de Judá. Asa reinou por 41 anos e ficou conhecido como um dos reis fiéis de Judá. Com isso em mente, a pergunta é: por que um rei fiel precisou de correção? Para responder essa pergunta, vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas 16, 7. Naquele tempo, Hanani, o vidente, dirigiu-se a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: "Visto que o Senhor confiou no rei da Síria e não confiou em Jeová, seu Deus, aqui está o ponto, a raiz do problema. O exército do rei da Síria escapou das suas mãos." Daí, Hanani lembra a Asa de algo que aconteceu antes. Ele pergunta: "Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas, visto que o Senhor confiou em Jeová, ele os entregou nas suas mãos." Um tempo antes, Asa e a nação de Judá tiveram que lutar contra Zerá, o etíope, e 1 milhão de soldados. O que Asa decidiu fazer? Com humildade, ele orou a Jeová e colocou a si mesmo e a nação nas mãos de Jeová. E Jeová gostou dessa atitude e deu a Judá a vitória. Mas, nesse caso, quando o rei Baasa atacou Judá, em vez de Asa confiar em Jeová, ele subornou Ben-Hadad. Baasa era rei de Israel. Asa subornou o rei Ben-Hadad e aparentemente tinha dado certo. Ben-Hadad atacou Baasa e Baasa desistiu de lutar contra Judá. Tudo muito bom. Só que Jeová não gostou disso. Asa não levou Jeová em conta. Com isso em mente, no versículo 9 temos a correção, não é? "Pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Mas o Senhor agiu de modo tolo nesse caso. De agora em diante haverá guerras contra o Senhor." Temos aqui um lembrete e uma correção. Por que, quando teve que enfrentar 1 milhão de soldados, Asa confiou em Jeová? Mas quando teve que enfrentar o rei Baasa de Israel, ele confiou em si mesmo. Não é verdade que quando enfrentamos uma situação, um problema, e temos que tomar uma decisão sobre algo muito além das nossas forças, nós buscamos a ajuda de Jeová e pedimos sua ajuda, proteção e orientação? Pode ser uma doença muito grave que sabemos que não vai ser resolvida neste sistema. Pode ser a morte de alguém que amamos. Ou talvez um parente ou um amigo foi desassociado.
Não temos nenhum controle da situação. E aí, confiamos em Jeová. Mas existem outras decisões que talvez achemos que dá para decidir sozinho. Por exemplo, escolher um marido ou uma esposa, escolher uma carreira. Talvez nós viemos para Betel ajudar na construção e vendemos nossa casa e deixamos tudo para trás. E agora a construção está acabando e temos que tomar algumas decisões. Vamos voltar para a nossa antiga cidade? Não éramos pioneiros antes, mas agora, trabalhando em Betel, estamos pensando nos nossos alvos espirituais. Podemos ser pioneiros? Vamos continuar neste país? Ou podemos mudar para outro país? Se não tomarmos cuidado, podemos acabar não levando Jeová em conta ao tomar essas decisões. Então, a pergunta é: como levar Jeová em conta ao tomar decisões? Podemos fazer 3 coisas. A primeira é pesquisa. O que Jeová diz na Bíblia que pode se aplicar à minha situação? O que o escravo fiel e prudente diz sobre isso nas publicações? Será que tem algum artigo ou alguma orientação que poderia me ajudar? A segunda coisa é oração. Falar com Jeová sobre a decisão que temos que tomar. Mas algo que não podemos fazer é esperar que Jeová decida no nosso lugar. Ele vai nos ajudar e nos orientar para que nós possamos tomar uma boa decisão. E, por fim, aqui em Betel e nas congregações, nós temos muitos irmãos experientes, irmãos e irmãs fiéis, que vão ficar muito felizes de nos contar um pouco da sua experiência. Então, se fizermos essas 3 coisas, pesquisa, oração e falar com os mais experientes, irmãos fiéis, vamos poder tomar uma boa decisão. Agora vem a pergunta: o que é uma boa decisão? Não concorda que, no final das contas, uma boa decisão é uma decisão que Jeová pode abençoar? E muitas vezes temos várias opções. E não é uma questão de tomar uma decisão boa ou ruim, mas qual decisão tomar? O que fazer para fortalecer nossa amizade com Jeová e fazer algo que Ele possa abençoar? Mas tem uma coisa no relato que nos encoraja. Vamos ver o que diz 2 Crônicas 15:17, a parte B. Diz assim: No entanto, o coração de Asa foi pleno durante toda a sua vida. Interessante, não é? No texto de hoje, vimos que Jeová está procurando os que têm o coração pleno para com Ele. Vimos que Jeová achava que Asa tinha o coração pleno. É muito bom saber que Jeová não julgou Asa por aquela decisão ruim. Ele levou em conta o todo. E, com certeza, as boas qualidades de Asa e o seu grande amor pela adoração de Jeová eram muito mais importantes do que aquela decisão ruim que ele tomou. Assim, quando tomamos uma decisão ruim, e isso vai acontecer, podemos acalmar nosso coração por saber que Jeová vai continuar a nos ajudar. E o que queremos mesmo é que Jeová olhe para cada um de nós e diga: você tem um coração pleno para comigo.